Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, não é, Eliane? Isso, para nós é um prazer, porque nós gostamos de estar juntas, né? Já que hoje o tema é bem gostoso sobre isso, porque você fique com a gente e é sempre um prazer. Hoje nós vamos falar sobre solidão, né? Porque o conceito até de solidão, a princípio pensa-se em alguém totalmente afastado, solitário, né? Uhum. Mas solidão é muito mais do que isso. Sim, né? solidão é tão profundo, né, Mirtz, que eu gostei muito quando você trouxe essa pauta para a gente. Vamos falar sobre isso, né? Sabe, porque nós somos seres relacionais. Fomos criados para relacionamentos. Sempre que nós estivermos longe, nós vamos estar só. O problema é identificar quando esse estar só tem a ver com solidão, né? Isso. Muitas vezes até impostas, né? É. Ou não, ou até por opções, mas que nem sempre uma opção de viver sozinha para sempre, ela nem sempre é tão real e nem necessária para o ser humano, né? Isso. Eu acho que a gente podia, eu gosto muito de começar com Gênesis, e o homem, quando Deus criou o homem, é interessante, porque assim, ele cria os bichos todos em pares, assim, já sai sem problema nenhum. E justamente o homem, ele criou sozinho, o homem estava numa solidão, né? E não convém que fique só, ele chegou... Ele disse, não é bom que fique só, e criou a mulher, né? E aí, então, o que acontece? Eu acho que essa dificuldade de entender o ponto, né, que tem um equilíbrio para lá e para cá, de você estar só e aquilo te fazer bem, ou você estar só e aquilo não te fazer bem, você está acompanhado e às vezes aquilo não te fazer bem mesmo jeito, né? Porque quem não sei, mas a pergunta está valendo aí para você. Vamos Será deixar. que você, por exemplo, em alguma circunstância, ou no trabalho, ou numa festa, numa reunião, de repente, no meio de uma porção de gente, você já não se sentiu solitário, às vezes? Sim. Totalmente desconectado? Isso, e dependendo do grupo, é bem essa questão que eu queria trazer. Às vezes você faz uma festa de aniversário, vamos supor que são todos seus amigos ali, pessoas. Se passar de um certo número de pessoas que não conecte assim um grupo, cada um vai se sentir sozinho. Porque não conectou nos grupos, então tem alguma coisa a mais que isso, né? Que te deixa sozinho num grupo de pessoas, né? Por exemplo, eles falam a respeito de asilos, no sentido de que nesses lugares existem muitas pessoas. Existem os pacientes, os médicos, os fisioterapeutas, os cuidadores, o geriatra, tudo. É uma porção de gente envolvida. Para tratar do mesmo tema, vamos dizer assim, né? E nesses lugares é onde se diz que pessoas mais sofrem de solidão. Exatamente. Né? E então, solidão, o que a gente quer dizer para você, que não surge apenas num espaço ou num quarto vazio. Vazio, né? exatamente. Porque pensa, se estou sozinha, né? Não tem a ver com lugar, solidão. Às vezes esse lugar é lá dentro de você, né? É lá dentro. É uma solidão de alma, né? De alma. Pessoas emocionalmente trancadas, porque a solidão acontece quando você não compartilha. Exatamente. Né? Tem uma ideia, né, de Schopenhauer, e que ele fala do porco-espinho, né? Ele compara a gente, porque o corpo-espinho, ele sente falta do contato e ele às vezes tem frio, mas ao se aproximar do outro, são espinhos, né? Então, assim, às vezes a gente sente tanta falta do outro ou de contato que a hora que você vai ter o contato com o outro não é bom, aí você volta pior ou sente-se magoado, né? E sabe, é uma problemática. Uma coisa que se percebeu recentemente
há 1 ano, 2 anos atrás, na época do coronavírus, da pandemia. Da pandemia sentiu-se porque muito. foi um isolamento imposto. Imposto. Com uma ideia de medo, né? De que se eu tenho contato com você, eu posso te passar uma doença ou pegar uma doença grave. Então, é mais do que um isolamento, assim, né? E esse isolamento revelou uma coisa bem interessante. A incapacidade do ser humano ficar muito tempo sozinho com ele mesmo. Com ele mesmo. Essa foi uma revelação que essa pandemia trouxe, né? E, às vezes mesmo, para qualquer um de nós, vale para mim, para a Eliane, para você, às vezes ficar muito tempo só conosco mesmo não é tão reconfortante, dependendo de quem você, de como você se enxerga ou você se olha, né? Isso, de como, e como é a situação, né? Porque ali, você vê, o outro era uma ameaça à minha saúde, né? Na pandemia. E, às vezes, se eu não estou bem, se eu não estou preparado, eu vou me sentir absurdamente sozinho se eu estiver isolado, né? E a gente conversa sobre solidão porque ela tem um lado perigoso. E tem. A solidão tem, sim. E porque muitas pessoas abraçam a solidão como assim, não tem outra opção. Outra opção, né? Então, como não tem outra opção? Não tem pai, não tem mãe, mas existem, olha o tanto de pessoas que existem ao redor, né? De outra, de você buscar. Então, tem pessoas que optam por um estilo de vida solitário, onde essa solidão vai aparecer e não vai fazer bem. Eu trouxe um dado, olha que interessante. Um homem chamado Robert King, ele viveu durante 29 anos preso numa penitenciária estadual de Louisiana. E ele ficou numa solitária, absolutamente sozinho durante 29 anos. E por não ter enlouquecido, ele se tornou objeto de estudo por cientistas. Porque ninguém acha possível uma pessoa ficar 29 anos isolada sem enlouquecer. Não é interessante esse dado, né? É interessante. Ele realmente tinha algo com ele mesmo, né? Uma convivência tão boa com ele. Eu fiquei curiosa porque eu quero saber o resultado desse estudo. O que tinha no pensamento dele? Existe comprovadamente consequências neurológicas nesse caso, né? Que ele não apresentava, né? Que ele não apresentava. Tinha que conversar muito, porque, assim, provavelmente ele conversou muito com ele mesmo, né? A companhia dele, né? Sabe, pessoas que optam por solidão, pessoa solitária, elas perdem perspectiva sempre em relação ao outro, né? Sempre. Então, ela faz um auto-isolamento, né? E não é a melhor escolha. É o que a gente está tentando mostrar nessa conversa, né? A solidão é que, assim, quando eu penso que quando você está interagindo, vamos dizer, um carinho até, né? Quando a outra pessoa te toca, às vezes você não sente o outro, você sente a pressão no seu corpo, né? Quer dizer, mesmo no carinho, no toque, você sente você, né? E não o outro. E, às vezes, você vai buscar no outro uma coisa que o outro não te dá, que a solidão fica assim, mas por que o outro não está me dando? É porque quem tem que se dar sou eu, né? Vamos dizer assim. Né? Eliane, a gente vê pessoas falando assim, eu amo ficar sozinha. Tá bom, ficar sozinha por quanto tempo? Isso, né? Em que situação, em que momentos, durante que períodos e coisas assim. Porque a solidão, e principalmente a solidão de alma, ela traz, sim, nos sentimentos, nas atitudes, consequências que não são boas, sabe? Pode haver uma insatisfação, um tédio, né? Enfim, tantas outras coisas que tiram a qualidade de vida, né? Sim. Na Bíblia, nós vamos ver personagens tendo momentos de solidão impostas. Do jeito que tem na vida. Não precisaríamos nem a Bíblia, porque sempre é o nosso manual. E a Bíblia retrata a realidade. Retrata realidades, né? Então, esse sentimento, mesmo estando cercado de pessoas, é real. E eu sempre gosto de me apoiar na Bíblia, porque já que ela é nosso manual de vida, né? Sim. Porque tem a ação de Deus intervindo, né? Por exemplo, o rei Davi, ele, depois de ungido, foi perseguido, todo mundo conhece a história dele, né? Isso. Teve que ir para cavernas, deserto,
E a palavra de Deus diz que sempre ele teve pessoas ao lado dele. Eu vou ler Crônicas 12, 22, 1 Crônica 2, 22 diz assim: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que ele fez um grande exército, como um exército de Deus. Então, a própria Bíblia relata que todo mundo sabendo da situação dele, ele era envolvido por pessoas. E, no entanto, nós vamos ver nos salmos escritos por eles, em várias e várias situações. Eu vou dizer apenas uma delas, eu vou dizer a do 25:16, Davi dizendo assim: olha para mim, Deus, tem piedade de mim, porque eu estou solitário e aflito. Exatamente. Então, você vê, mesmo cercado de pessoas, nós estamos falando de uma solidão que vem de dentro. E que aí, vamos voltar um pouquinho, né? Por que Saul perseguiu tanto Davi, né? Porque ele, ao fugir, né, ao sair da situação, ele fez uma escolha muito importante, que acho que definiu a vida, o resto da vida dele, tanto espiritual quanto física. Porque Saul queria matá-lo, tinha inveja dele. Então, ali o espinho do outro estava muito forte nele. Então, para não matar, para não enfrentar essa luta, ele resolveu fugir. E as pessoas percebendo, né, quem o seguia, que ele era um homem íntegro, que ele era um possível rei, ou um guerreiro, ou até um general muito bravo, valente, o seguiam ao invés de seguir o Saul, né? Então, acho que aí, quando ele fala da solidão, ele fala, assim, de uma coisa muito forte de ser um homem íntegro, né? Que ele tomou a atitude certa, um líder isolado, sozinho nas montanhas, e não poderia compartilhar com ninguém. Ele tinha seguidores abaixo, ele tinha pessoas com ele, mas em seu entendimento e na compartilhar a vida emocional, ele era amigo do Jonatas, né, que era filho do próprio Saul, Eliane, mas ele estava numa solidão muito grande ali. Eu vou pegar um gancho que você mesmo colocou, quando você diz que ele fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo e tudo mais, foi a opção dele, e a solidão provocada, que foi a consequência depois. Hoje, no natural, algumas pessoas, quando elas são magoadas por outra, como ele foi, quando elas são feridas por outra, quando a outra pessoa faz qualquer coisa para ela, ela opta por isso, em fugir disso. Isso, em buscar outro lugar. Outro lugar. Né? Então, aí mesmo que venham pessoas cercar, quando aquilo não é resolvido, foi dessa maneira que eu entendi que você colocou, a pessoa vai acabar sentindo só. Né? Até eu acho que hoje cabe lembrar, assim, de uma coisa muito forte nesse sentido, quando a pessoa é cancelada nas redes sociais. Sim, né? Também. O cancelamento na rede social, se você olhar por um outro prisma, ele libera a pessoa, porque quando você tem muitos seguidores, basicamente você tem que prestar contas àquelas pessoas, você tem que postar coisas boas, você tem que fazer, você tem que estar à disposição. Mas quando a pessoa cancela, você está liberado. E ali ele cancelou, ele ficou, o Davi se isolou para não agir, atacar contra o rei que era o Saul, mas ele ficou só isolado enquanto ser humano, né? Ele tinha seguidores, ele tinha um exército com ele. E hoje isolado. Nós vamos trazer isso até um isolamento a respeito de ideias, de convicções, de ideais, né? E de tudo muito que também é motivo de solidão. Sim. Hoje, às vezes, a pessoa se afasta justamente por não encontrar... ter dificuldade de conviver com determinadas ideias, com determinadas tendências, né? Isso. Então, bem isso mesmo. Mas eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já para continuar essa conversa. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre solidão, porque embora a solidão não seja uma doença, sabe, ela tem se tornado um caso tão grave quanto a depressão.
sabe? Isso que eu ia falar. Eu acho que muito tempo de solidão, né? Você envolto nos seus próprios medos, pensamentos, porque a solidão ela envolve traz algo essas de coisas, negativo. traz. Leva à depressão, você não acha mesmo? Também, sabe? E ela vai perdendo, a solidão vai fazendo com que você perca a sua capacidade de se conectar, de se comunicar com o outro. Tanto que, às vezes, com uma pessoa solitária, em termos de ideia, quando você vai conversar com ela, o que é que você acha disso, ou você expõe, ela não tem mais posicionamento, ela diz... Ah, não sei. Tanto faz. Exatamente. Né? Vai amornando tanto que a pessoa não quer participar, sim, né? Não se encaixa, né? E hoje a gente pensa assim, como é que a gente está falando isso de hoje? Que hoje a palavra da moda é conexão, né? Conexão parece que não combina com solidão, né? No entanto, essa conexão hoje é muito mais virtual, distante, né? E essa distância, às vezes, é incapaz de você gerir, pelo menos, emoções mais reais, né? Isso. Porque, assim, o fato de você se expressar numa rede social, que seria essa conexão, de uma maneira sua, às vezes impensada, impulsiva, e sem muito a presença do outro ali perto, porque se alguém repostar alguma coisa, é depois, você pode ler ou não, né? Então, te dá uma ideia de você estar falando, mas você não tem alguém para te falar de volta. E a falta do contato mesmo. O contato, na hora, né? Sabe, porque o ser humano, isso é coisa do ser humano. Animais, por exemplo, existem alguns animais que conseguem viver absolutamente sozinhos. Eles não andam em bando, nem em dupla, né? Eles dizem, por exemplo, que os tigres, diz que tigre não anda em bando. Ele é solitário, né? E a gente vê mesmo, né? Nas coisas assim. Já eles são lobo, totalmente né? independentes. O lobo tem uma verdadeira organização quase, né? Social. Entre eles e tudo mais. É bem diferente. Né? E, em geral, os felinos, eles são mais independentes, né? Mais sozinhos. Porque o gato também é um parente do tigre, né? Então, eles são... esses dias eu vi uma reportagem de um cachorrinho que estava depressivo e tudo na casa e tudo mais, e eles tratando, arrumaram um companheirinho da espécie dele e acabou, ele não precisou mais tomar remédio e tudo mais, né? O cachorro, ele pega mais essa coisa do humano. O felino, ele é muito ele, inclusive, eu não tenho gato, mas já ouvi as pessoas dizendo que eles entendem, assim, o environment, né? O ambiente, né? Alguns, eu que sempre tive gatos, eu já tive experiência com um deles assim. Quando eu me mudei, ele optou ficar na casa. Na casa, olha, que interessante. O que interessava para ele era o lugar e não nós. Ele não foi conosco. E a gente voltou várias vezes para tentar trazê-lo, né? Ele ficou. Ainda bem que quem ocupou a minha casa comprou, né? Eu gostava de gato, mas a gente percebeu que ele gostava da casa. Da casa, né? Agora, outros não, já tive outros e vieram tranquilo e tudo mais, né? Mas, sabe, nós, como seres humanos, nós temos necessidade de companhia. Sim. Nós, assim, vivemos repetindo às vezes que mulheres precisam de mulheres, né? Mas o ser humano todo, nós precisamos da ajuda um do outro. A vida no reino tem a ver com o outro, né? Sempre. E acho assim, né, Miss? A gente comenta, porque quando a gente vive em mulheres, que é o que a gente faz aqui na igreja, e os grupos, tudo, e a gente gosta disso, é que em mulheres, nas seus pares, você vai se conhecendo, o retorno que a outra dá em relação a você ou em relação a ela mesma, a gente se completa e aprende muito, né? Eu aprendo com a experiência da outra. Quando eu sinto um retorno de algo que eu falo, eu percebo, poxa, então é assim e tal. E você vai fazendo as tuas ligações e os teus entendimentos, e isso é um retorno positivo, para quando você for se relacionar com homens ou com os outros, você tá com o seu eu mais fortalecido, né? E sabe,
por que buscar o isolamento quando existe outra possibilidade? Outra possibilidade, Porque isso. já que o isolamento, a solidão, pode trazer alguns danos. Uns Não danos. tenha dúvida que vai vai- trazer. Né? Tem horas que é bom, Sim, né? Mas aí tem a gente hora também, que... a gente chega lá, tem horas que a gente vai, né? É. Mas tem algumas coisas que nos empurram, às vezes, para a solidão e não percebe. O egoísmo é uma Sim, delas, sim, sabe? é. Quando tem tudo a ver só com você, você pensa só em você, realmente, Isso. né? Aí, exatamente, é o que eu falei do contato com outras pessoas. Não vão gostar, não é agradável de estar com alguém que o outro só fala dele, não sabe ouvir, né? Tudo que você fala, ele rebate e só é ele, né? E a gente vai perceber alguns isolamentos que terminam em solidão a partir da própria família, quando os interesses são egoístas, né? Quando acontece esse tipo de coisa, né? E hoje em dia isso é bastante comum, coisa que no passado não acontecia, né? Hoje eu acho que a gente está nessa cultura, né, de valorizar mais o prazer, o eu tenho que ter uma sensação, uma experiência do eu, né? Então é realmente exaltado essa parte nos nossos tempos, né? E sabe, querida, e algumas pessoas, às vezes, ela procura se juntar a multidões para escapar dessa solidão. Mas aí eu estou dizendo que é multidão mesmo, é num amontoado de gente. Aí, eu sei. às vezes, o risco desse amontoado de gente, ela continuar numa solidão acompanhada. Né? Já pensou? Que é um termo, uma solidão acompanhada. É. Agora, tem momentos, a gente falou que ia chegar lá, onde ela é bem vista. Isso. A palavra de Deus, no livro de Lamentações, a partir do 28, diz assim: quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança, não fuja das provações, encare-as. Eu peguei uma versão bem moderna da Bíblia, da versão A Mensagem, para ficar bem claro. Às vezes, quando acontecer um momento necessário de solidão, você vai ter que abraçá-la. Exatamente. Né? E eu gosto até dessa ideia, eu já falei aqui, mas assim, do recolher-se, né? À noite, você se preparar para ir dormir, você ter uma atitude de calar-se, né? De ficar com você mesma. E num dado momento do seu dia, ou pela manhã ou pela noite, que é onde a gente tem mais possibilidades, né? De pensar nas suas atitudes durante o dia, né? De se perceber, né? Então, agora, é pontual. Pontual. É quando, até a Bíblia diz, é pontual, é quando houver uma necessidade que gere isso. Né? Porque, porque, outro lado, a mesma Bíblia, no livro de Provérbios 18:1, diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Foi aquela parte que a gente falou, quando você é egoísta, está agindo por outras coisas, né, e busca a solidão, você não está sendo sábio. Não está sendo Ele sábio. diz assim, isso é insurgir contra a verdadeira sabedoria. Né? O isolar-se demais e o não entender, não deixar o outro estar presente, né? Isso faz mal, né? E como também você só querer estar com o outro, naquela codependência que nós já falamos, né? Onde o outro é tão importante para mim que eu não me vejo sozinho, também faz mal, né? Ruim. No livro de Eclesiastes, nós vamos ver, Eclesiastes 4, eu peguei alguns versículos para você, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, a Bíblia sugere, né, ela reforça essa nossa necessidade de estar juntos. De estar juntos, sabe? Exatamente. Seja como casal, seja como família, seja como amigos, enfim. Né? A gente está falando que existem tantas pessoas
E pensa comigo, às vezes uma pessoa tão solitária aqui e uma pessoa tão solitária lá, quem sabe se não seja uma oportunidade de se juntar. Não só para fins de casamento ou de viver eternamente juntos, mas de amizade, de amizade mesmo, né? de interesse, de ter qualidade de vida. Porque todos os nossos assuntos, quase, a gente procura as nossas pautas para se cumprir aquilo que Cristo veio trazer para nós. Vida com qualidade. Ele disse, eu vim, eu trouxe um reino, né? Para que você tenha vida em abundância. Esse é o nosso objetivo, né? O salmista, o Salmo 102, a partir do 5 nós vamos ler assim: os meus ossos já se apegaram à pele por causa do meu dolorido gemer. Eu sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. Então, eu já disse a gente já mencionou Davi aqui, ele rejeitava esse sentimento de solidão, não fazia bem. A solidão é muito difícil fazer bem para alguém o fato de você se sentir absolutamente sozinhos, né? Porque momentos de solidão é uma coisa, né? Agora, a solidão não pode ser para o ser humano um estilo de vida. Tem hora que aí você pede para Deus, manda alguém, né? Sabe, não Como pode Davi ser fez. você. Sabe? E vai ter, porque o fato disso acontecer, vai ter. Ontem nós fizemos uma visita pastoral. Por quê? Porque a gente procurou alguém. Não, porque a pessoa expressou isso. Num grupo a que ela pertence, ela disse, eu não tenho podido estar na igreja porque eu não estou bem, né? Enfim e tal. Alguém poderia vir me visitar? Gente, nós achamos genial. Faltou uma porção de gente se voluntariou. Nós fomos em 3 casais, que era o que dava, né? Porque também não ia encher a casa dela e tal. Mas a pessoa manifestou o desejo. Olha, sabe? Que legal dela, né? Eu quero, né? Eu acho bacana isso. Ela entendeu que ela estava sozinha, que ela não poderia ir e expressou a sua vontade, né? Sim, olha que autêntico, é muito legal porque quantas vezes isso vai se repetir? Vai ser sempre... Não, mas isso pode se repetir sim, sabe? A gente tem disposição. Nós temos que nos abrir, nos reconhecer e entender isso, porque se você às vezes diz, eu vou visitar fulano porque ele está sozinho, você pode chegar lá e ele não está nem querendo essa visita naquele momento, né? Exatamente. Se a pessoa descobre em si que ela tem coisas que ela gosta de fazer, de ler, de escutar uma música, de mexer no jardim, de fazer jardinagem, bem isso mesmo. Não é tão importante o outro, mas às vezes né? Às vezes é fundamental. Sabe? Agora, para nós, é assim, primeiro, procure, se mova e entenda que tem uma palavra assim que tem que estar sempre na nossa vida, que é, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos essa promessa, temos que desfrutar dessa presença, e a gente vai encerrar essa conversa com uma pergunta aí, que é do nosso... Como é que você tem lidado com a solidão? A tua resposta vai te dar um norte, né? Era o que a gente tinha para você, a gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.